Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. TGAR11, o Tigar 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de desenvolvimento. Ele é um fundo imobiliário que eu reputo ser de tijolo, tá? Ele desenvolve, ele constrói, ele faz com que os ativos aí, ele compra e constrói e depois vende, tentando oferir lucro. Na data que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 122,10. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 13,76%. Ele está sendo negociado ali bem próximo do seu valor justo, a 1,03, o que indica que ele está com 3% de ágio, 3% mais caro do que ele vale. É um fundo que tem uma altíssima liquidez, negociando uma média de 4 milhões por dia. E nos últimos 12 meses, esse fundo teve uma valorização de quase 10%. No quesito de cotação, o que a gente consegue observar? Esse é um fundo que já tem um histórico no mercado. Então, de novo, na data que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado ali a R$ 122,10. A mínima que ele teve nos últimos 12 meses foi de R$ 108,60. E ele chegou a ter um pico aí de R$ 129,97. Ele está bem mais próximo das suas máximas nos últimos tempos aí. Lá nos idos de 2018, esse fundo estava sendo negociado ele na casa de R$ 120. No final de 2019, era um momento de euforia do mercado. Então esse fundo chegou a ser negociado ali próximo de uma base de R$ 140. Vê a situação pandêmica, suas cotas derreteram, saindo de 140 para incríveis R$ 91. Rapidamente o fundo dá uma recuperada, vindo pouco acima de 100. Depois, durante os idos de 2020 até mais ou menos maio, junho de 2021, o fundo novamente tem uma boa ascensão, sendo negociado ali na casa de acima de 130, chegando a um pico ali do seu topo histórico de mais ou menos R$ 145, findando ali com mais ou menos 130 e poucos reais. A partir de junho de 2021, o fundo sofre um pouco, caindo para valores na casa de R$ 110, R$ 110, esboça uma boa recuperação nos idos de 2022 até o finalzinho do ano, né, no momento eleitoral. O fundo chega ali a mais ou menos 130, mas ele recua, vindo a ter sua queda máxima aí em março, abril de 2023 agora, nessa faixa de 108,60. De lá para cá, né, desde essa última queda até agora, ó, o fundo está esboçando aí uma boa recuperação de quase 13% e recentemente o fundo está meio que lateralizado nesse patamar aí de R$ 122. Voltando aqui, a gente vê algumas informações a respeito do fundo. Então você vê tanto o nome quanto o CNPJ do fundo. É um fundo para investidores geral, ele é híbrido, ele é de outros segmentos, ele é um fundo de tijolo, prazo indeterminado, gestão ativa, taxa careira, né? A gente vai ver isso melhor lá dentro do relatório gerencial. Não há que se falar de vacância, apesar dele ter um pouquinho lá de ativos para renda, né? Ele passou de 100 mil cotistas e atualmente tem mais de 110 mil cotistas e ele conta ali com mais de 13 milhões de cotas. Então é um fundo com bastante cotas no mercado, é um fundo bem grande. A sua cota hoje vale mais ou menos R$ 118 e ele tem valor de mercado de R$ 1 bilhão e 630 milhões. O último dividendo anunciado foi de R$ 1,42. Mais abaixo a gente vê a rentabilidade histórica dele, comparando com outros indicadores. Um fundo com maior tempo de mercado dá para você ver mais claramente. Lógico que tem fundos que estão sofrendo. Esse fundo aqui é o retrato de por que eu investiria em um fundo imobiliário se eu tenho renda fixa me pagando 13%, por causa disso aqui, ó. No longo prazo, nos últimos 5 anos, o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, rendeu 109%. Esse fundo está com 81%, o dobro do CDI do período, a Selic do período que é de 40%. Acima do IPCA que foi de 30%, acima do IFIX foi de 50%. Então, fundos imobiliários, no médio e longo prazo, tendem a ser trazer uma ótima rentabilidade, tá? Então, geralmente, eles têm chance de superar, sim, o CDI. Por esse fundo ser um fundo de tijolo, quando você investe em fundos de tijolo, você busca duas coisas, que é as cotas, né, que o patrimônio do fundo tenha valorização, e esse fundo, mesmo que timidamente, e ele também teve uma pandemia no meio do caminho aí, ele tem uma boa crescente, assim, ele tem apresentado bons números nas suas cotações. Outro ponto positivo é isso, ó. Quando você busca um fundo, você quer que os seus dividendos sejam crescentes. Então, se você observar que nos idos de 2018, 2019, no início do fundo, que ele estava ainda começando seus desenvolvimentos, né? Olha o quanto era o patamar de distribuição e olha o quanto ele vem, por mais que tenha altos e baixos, olha o quanto que você vê que ele vem numa crescente.
Então, isso até aqui, o fundo, a gestão, né, vem mostrando fazer um ótimo trabalho com os dividendos crescentes. E a gente vê essa crescente recentemente. Ele chegou a ter um pico maior lá, por volta de 1,50, caiu para 1,30, 1,31, 1,34, 5, 36, 38, 40. E agora, no dia 31 de agosto, eles vão pagar no dia 15 de setembro a quantia aí de R$ 1,42. E aqui a gente vê o yield médio do fundo. Esse fundo, o que acontece? Se a cotação ela até vem de lado, ela chegou até a cair e agora está de lado, e o dividendo vem aumentando, e aí você reflete no dividend yield. Você vê que o dividend yield vem com uma média maior. Já chegou a ter uma média de 0,80, 0,90, e recentemente ele está nessa faixa aí, ó, de 1,20, 1,30, 1,18, então ele está com um bom dividend yield aí de média. Então, pessoal, antes de eu continuar falando mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês forma de apoio financeiro ao canal. Se você gosta aqui do que a gente faz nesse vídeo, considere fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito, muito bem-vinda. Os nossos canais aí, canal Amuinvest, Amufiagro e Amudicas, são canais que contam com clube de membros. É mais uma forma de apoiar o nosso trabalho. O clube de membros é barato, acessível a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, e é uma forma de ajudar o nosso trabalho. Você ainda tem diversos benefícios. Um desses benefícios, você tem um hiper mega desconto na nossa planilha de controle financeiro. Se você quiser saber mais como que funciona essa planilha, veja os tutoriais aqui no canal ou veja os vídeos de rumo aos 50 mil. A gente mostra na prática a usabilidade dessa planilha. Ela é uma planilha bem bacana e pode te ajudar de diversas maneiras. E ela é barata e acessível. E pode te ajudar até no seu controle de imposto de renda. Outra forma de apoiar o nosso trabalho aqui, nós contamos com e-books. Introdução aos fundos imobiliários e introdução aos fiagros. São e-books baratos e acessíveis com bastante conteúdo agregador. E pode contribuir muito para o seu desenvolvimento aí. Então considere comprar aí que você vai ajudar imensamente o nosso canal. E eu não poderia deixar de apoiar, né, de agradecer vocês que apoiam o nosso canal aí. Muito, muito obrigado aí ao Júnior, que renovou o clube de membros, o Leonardo, o Davi, são todos membros que sempre estão renovando conosco aí, aqui no canal Amuinvest. E lá no canal Amufiagro, o Alexandre, o Antônio, o F. Barros também são membros, muito, muito obrigado. Vocês, membros, carregam um canal aqui nas costas. Também gostaria de agradecer imensamente Jadilene aí, que todos os meses faz uma doação bem generosa, e essas doações são imprescindíveis para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Muito obrigado de todo o coração. E aqui, esse vídeo foi uma sugestão da Lúcia, ela lá no Instagram, tá? Eu abro caixas de pergunta frequentemente lá no Instagram. Ela falou, fala sobre o Tigar, se ele vale a pena. A questão dos meus vídeos, apesar do título ser vale a pena, né? Eu não posso dizer se um fundo vale a pena ou não, porque isso é muito pessoal. Eu, por exemplo, particularmente, eu não invisto em fundos de desenvolvimento, mas isso não significa que ele valha ou não a pena. Para você saber se vale a pena, né? É algo muito, muito pessoal aí. Aqui agora, nós já estamos no relatório gerencial mais recente divulgado pelo fundo, referente a julho, né? Então o relatório do Tigar é um dos relatórios mais completos que você tem no mercado. Ele tem ali 43 páginas e ele chega a ser ultra mega detalhado. Nessa página aqui a gente vê algumas informações, né? Sobre aquela taxa que a gente viu lá, 1,5 de taxa, que já é careira, na minha opinião. Apesar de que, né? Já me foi alegado, né? Para quem investe nesse fundo, e nisso tem um certo sentido. Como a gestão precisa desenvolver, teoricamente eles precisam conhecer os ativos no país inteiro, então eles demandam um custo de pessoal bem alto, então isso aqui até que é aceitável. Agora, essa taxa de performance, para mim, ela não é aceitável. 30% do que bater 100% do CDI, eu acho isso aqui um absurdo. E, surpreendentemente, apesar de todo o resultado que você tem observado no fundo, a gente vai ver mais à frente que, aparentemente, o fundo não está conseguindo bater as taxas de performance dele. A gente vai ver isso aí com mais exatidão no decurso do relatório aí. Aqui ele vai falar sobre o objetivo do fundo, as descrições do fundo, né? Se você tem interesse nesse tipo de ativo, é interessantíssimo que você abra o relatório gerencial, tá? Pelo menos a cada 2, 3 meses você dê uma lida no relatório. Para mim o relatório evoluiu e melhorou mais. E aqui você vê um por um o que seria os itens do relatório, tá? Você tem todo... Eu gostei bastante do relatório, da forma como vem se apresentando. Aqui ele vai falar sobre os dividendos, ele tem uma certa defasagem, isso é normal. O dividendo de 40, apesar de ser 1,42 atualmente. 15% de yield nos últimos 12 meses. Ele vale aí 1.630 bilhão, sendo que ele está sendo negociado a 1.690 bilhão. É um ativo que tem 164 ativos internos, né? Então ele é bem pulverizado, isso aqui é bem interessante. Passou de 110 mil cotistas, ele negocia muito por dia e aqui ele traz a guidance, né? Guidance é a expectativa do quanto ele vai conseguir entregar.
Então ele tem uma perspectiva que nos próximos 3 meses, né, nesse próximo trimestre, ele vai entregar algo entre 1,30 e 1,50 e ele vem mantendo essa perspectiva de entrega, né, até crescente, pelo que a gente consegue ver aqui na Guidance. Continuando aqui, a gente vê o cenário macro. Qualquer coisa, você pausa o vídeo aqui e dá uma lida nessa parte, eu vou pular essa parte, tá bom? Mas se você que tiver interesse, você consegue ver. Aqui ele trouxe um dos ativos em destaque, que é esse residencial Jardim Europa. Então, como é que está esse residencial? Ele está com 93% das obras concluídas, praticamente tudo feito, os bueiros já estão quase concluídos, e essa praça, aparentemente, acho que é isso aqui, já está com 29% dela concluída. Esse residencial possui 1.832 unidades, o VGV dele é de 92 milhões. O que é VGV? É como se fosse o total que ele consegue apurar com as vendas dos ativos. E ele já vendeu 92%. Se você quiser fazer um tour, ó, você consegue clicar aqui, consegue ir para esse tour. Eu não vou clicar aqui para vocês, mas interessante eles trazerem um ou outro ativo do portfólio. Essa parte de monitoramento eu não vou ler, mas de novo, como eu disse, eles são hiper mega, eles detalham até demais. Então, como é que tá os loteamentos aqui? Como é que está esse loteamento se passa Nova Colorado? Como é que estão as incorporações, multipropriedade, o crédito? Então ele fala como é que tá isso, para você ir acompanhando, vendo como é que está a situação. Então esse é um ponto bem interessante. Sobre rentabilidade, eu costumo pular, eu não vejo essa parte, tá? Isso aqui para mim é meio irrelevante. E aqui a gente vê alguns dados gerenciais. Essa parte eu acho interessante. Então você vê o seguinte, a distribuição do fundo, em termos de yield, ó, ela até caiu, porque chegou a ter uns yields bem elevados aqui, mas desde dezembro para cá o fundo vem numa crescente na entrega dos seus rendimentos. O dividend yield, ao contrário da distribuição, tá? Ele vem se mantendo, vem aumentando, porque a cotação veio lateralizada e o yield, a distribuição de dividendos vem aumentando. Aqui a gente vê um ponto bem interessante com a explosão do número de cotistas, tá? Você vê que ele explodiu nos últimos meses. E outro ponto também que aumentou bastante é a liquidez do fundo, que recentemente ela tem uma liquidez altíssima, algo bem positivo na minha humilde opinião, né? Aqui a gente vê a DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício, e aquilo que eu falei para vocês lá atrás. Aparentemente, ó, no primeiro semestre de 2023, o segundo ainda tá começando, né? Mas o primeiro semestre de 2023 não teve performance. Então, aparentemente, o fundo não está conseguindo bater a performance. Quando a performance bate, isso machuca muito o fundo. A gente vai ver aqui em julho o que é as despesas e receitas, né? Então, note, ele teve como despesas totais 2 milhões e 200, mas o que foi para o bolso da gestão, ó, administração 169 mil e gestão 1 milhão 787 mil. A gente vai somar esses dois e ver o que isso representa frente ao total que o fundo receitou, que foi de 29 milhões. Ao invés de olhar para aquela taxa lá de 1,5, que eu acho cara, eu prefiro ver na prática o que as despesas representam frente às receitas. Para mim, o limite máximo é 15% que isso aí represente. Sendo que de 0 a 10 eu acho aceitável, e de 10 a 15 é caro, mas eu ainda assim me posicionaria. E aí, acima de 15 é um critério para eu sequer posicionar no ativo. Então note, ó, em julho, ele teve como despesa 169 mil mais 1 milhão 787. Então você vê lá, 1 milhão 806 vezes 100 dividido por 29 milhões e 30 mil. Então você vê que as despesas estão na casa de 6,22%, o que na minha opinião é algo totalmente aceitável, bem interessante. E você vê que a imensa maioria da receita do fundo vem por meio de equity. Então aqui equity ele desenvolve, ele é sócio, ele é parceiro nesses desenvolvimentos, desses loteamentos de outras estruturas. Então 98% do resultado vem disso. Então ele tem um pouco de crédito, caixa, imóveis para renda, ativos de bolsa, quase irrisório esses outros resultados que trazem para o fundo aí. Então você vê que o portfólio ele tem 164 ativos totais, sendo que a imensa maioria são equities. Então ele tem 5 CRIs aí e ele tem 2 ativos de bolsa, um fundo imobiliário e uma ação. Ele tem diversificação geográfica, quase todo o território nacional, apenas 2 estados aqui, acho que é Mato Grosso do Sul, eu não lembro se esse primeiro aqui é Paraná, acho que é Paraná, e aí Amazonas, e alguns estados aqui, Acre, e esse aqui de cima, não sei se é Roraima, não lembro com exatidão. Então, o restante do território nacional, eles têm presença em todo o território. Eu vejo isso de forma muito positiva. Aqui ele vai começar a trazer detalhamentos, né, do portfólio de equity. Então, equity, dentro dos desenvolvimentos, a maior parte é loteamento. Isso aqui, para mim, é algo bem interessante, tá? Porque não é tão arriscado. Por que esse fundo aqui, que é um fundo de desenvolvimento, está dando certo e o TORD, que é desenvolvimento, não está dando certo? Porque eles aqui, ó, eles têm corporação, multipropriedade, shopping, renda, mas eles têm uma boa parte do seu portfólio ó, vendido, uma boa parte já desenvolvido. Ao passo que lá o TORD, eles não têm algo com esse percentual tão alto.
Então o fundo já consegue gerar resultado, não está na fase inicial. Isso é bem positivo para o fundo, sabe? Aqui a gente vê a distribuição por estado. O estado de Goiás é o maior percentual da distribuição, mas eles têm percentual também no Pará, Maranhão, São Paulo, Mato Grosso e diversos. O que já está entregue? Quase que 60% do portfólio, quase 40% está em desenvolvimento e 3,33% é land bank aí para o fundo. Aqui ele continua mostrando, né? E aqui é o portfólio de crédito, são os CRIs que ele tem no seu portfólio. 91% dos CRIs é multipropriedade, mas isso aqui é irrisório dentro do portfólio do fundo. Esses CRIs aí estão lá no Rio Grande do Sul, a sua imensa maioria, Piauí. A maioria tem segurança maior de ser classe sênior. A gente viu recentemente, né? Que quando dá errado, independentemente de ser sênior ou subordinado, não traz tanta proteção assim. E a maioria desses indexadores, desses CRIs, eles são indexados a IPCA, quase nada a IGPM. Aqui ele vai falar sobre as estratégias de alocação. Então ele mostra o porquê que eles estão alocando em cada um dos ativos. Essa parte eu não vou ler, mas se você se interessar pelo ativo, é importantíssimo que você pare aqui e dê uma lida nessa parte. Acho que isso é importantíssimo aí para vocês. Então ele vai falar sobre os loteamentos, sobre as incorporações, imóveis, multipropriedade. Vai mostrar quais objetivos aí no quesito aí de alocação. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais aqui a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui agora formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Eu ainda vou voltar para o relatório e ver o finalzinho dele lá, tá? Então eu trago aqui, ó. Se você gosta do nosso trabalho, considere nesse vídeo, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal e ative o sino. Tudo isso são formas de apoiar o nosso trabalho, são gratuitos, mas pra gente faz muita diferença. Comenta aí pra nós. E aí? Você gosta do Tigara 11? Você já conhecia esse fundo? Você tem cotas dele? Você acha que esse fundo é um bom fundo? Comenta aí pra nós, seu comentário é muito importante. Eu, particularmente, não invisto em fundos do setor de desenvolvimento. Eu até tinha o MFI, mas por questões de gosto pessoal, hoje eu não invisto. Por quê? É um setor que eu conheço muito pouco e, como eu não tenho domínio do segmento, eu prefiro não investir, tá? Se eu não entendo direito, eu prefiro não investir. Então, o fato de eu não ter esse ativo não significa que ele seja bom ou ruim. Nós temos um canal secundário aí, canal Amuf Infra, e o nosso objetivo é tentar chegar a 1000 inscritos. Atualmente contamos com 444. A sua inscrição lá vai nos ajudar imensamente. Eu agradeço de coração a todos vocês que apoiam o nosso trabalho. Nós contamos aí com quatro canais aí. Todos os canais têm outros... eles estão presentes em outras plataformas. Considere lá nessas plataformas seguir, se inscrever. Tudo isso ajuda demais. Nós também contamos com perguntas lá no Instagram. Deixe sua caixinha de pergunta lá. A gente vai procurar responder com a máxima prestatividade aí. Então, se você tiver alguma dúvida, deixe lá no Instagram que a gente vai tentar responder. Voltando aqui para o relatório, né, ele mostra todo o histórico do fundo, quando ele surgiu, quando que ocorreu a primeira oferta, quando que ele foi listado em bolsa. E aí, ó, em março de 2023, o fundo atinge os 100 mil cotistas aí. Você pausa o vídeo e dá uma olhada aqui em todo o histórico de evolução do fundo. Eles vão dar destaque ESG, né? Que é interessante, tá ligado a essas questões de meio ambiente. E aqui ele mostra todo o detalhamento de ativos. Então, como eu disse, é um fundo bem detalhado, sabe? O que você consegue observar? Os percentuais que esses ativos representam, ó. Então, ativos de crédito, são os CRIs, são quase irrisórios. Isso aqui é irrelevante, sabe? Isso aqui não vai fazer a menor diferença. Continuando, a gente vê os loteamentos. E aí um ponto me chamou a atenção, tá? Esse aqui é na cidade onde eu moro, o Residencial Jardim Europa, em Formosa, quase 6% do portfólio, é bem pouco, os demais são percentuais bem pequenos, todos com bom percentual de vendas, tá? Então isso é bem interessante. Esse equity loteamento do Cipasa, são diversas regiões, ó, ele inteiro representa 3% do portfólio. O equity loteamento Nova Colorado, ele inteiro representa 4%, ele tem diversas regiões do país aí. E aí o que me chamou a atenção é equity de multipropriedade. Esse percentual aqui, ó, Aqualand Suites, Sanilópolis, Pará. Então é quase 10% do PL. De tudo que eu vi, esse é o ponto de atenção aí. Se você for cotista desse fundo, você tem que estar sempre atento a isso aqui, ó. Para evitar o que aconteceu, né, com Tord, com o Versailles, Hectare, né, que eles tinham dupla exposição, tripla exposição a devedores. Então isso aqui, por ser 9% do PL, é o maior risco que tem, mas assim... Apesar de eu não gostar de ativos de desenvolvimento, com a cabeça que eu tenho hoje, eu vejo esse fundo, pela sua pulverização, por ele ter inúmeros ativos, por ser um ponto muito, muito positivo aí dele, tá? Então, lá em Anápolis, esse Grand Life, equity de incorporação, 4%. Então, é bem pulverizado os ativos que ele tem. Ele traz informações aí sobre todos os seus loteamentos, seus devedores, tudo, ó. Então, aqui são os CRIs que ele possui, todos os loteamentos que ele possui no país inteiro.
Então é o que eu falei, entre aspas, eles pecam por detalhamentos até demais. Eu vejo isso de forma muito, muito positiva. Eu não sou cotista do fundo, mas com a cabeça que eu tenho hoje, apesar de eu já ter tido o MFI, esse é um fundo que eu até escolheria. Mas por que na época eu não escolhi esse ativo? Porque na época eles estavam conseguindo bater o CDI e era muito cara a taxa do fundo. Se eu não me engano, se eu não estiver equivocado, chegava a extrapolar os 15%, tá? Então era muito, muito careiro. Ele é muito bom no quesito de transparência, eles são muito transparentes, mas eles pecavam no quesito de ser careiro em termos de taxa, tá? Mas hoje, por questões, eu prefiro não investir, apesar do fundo estar redondinho, estar entregando um ótimo resultado, ainda assim eu prefiro ficar de fora do segmento, tá? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do Ticar11 são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que apoiam o nosso trabalho, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Obrigado vocês aí que são membros, que fazem doação para o Pix, vocês que compram a nossa planilha de controle financeiro, até mesmo os e-books. E por falar em e-books, lá no canal Mudicas nós contamos com e-books de português para concurso. Se você tiver interesse, adquira esses e-books, porque além de serem baratos e acessíveis, são muito, muito bons. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui!